Eu vou passar aqui algumas orientações para vocês fazerem os cálculos, né, das vigas aí de madeira que vão servir para sustentação do piso, né? No caso aí, o piso do segundo pavimento, né? Que seria aí, no caso, o teto do primeiro pavimento e que funcionaria como piso do segundo pavimento. Então, para ilustrar, é mais ou menos isso aqui, tá bom? Esse aqui eu mostrei situações em que essas vigas de sustentação elas estão aparentes. Vocês podem trabalhar com a de vocês também aparente, que não acho que fique feio, né, arquitetura, mas se for o caso também, vocês podem prever um forro aqui, né, fixado aqui nessas vigas principais e tal, uma estrutura de forro aqui também, se quiser que fique aí um acabamento melhor. Aí vocês teriam que considerar, né, esse peso aí do forro também descarregando aí nas vigas. No caso, se ele for fixado nas vigas principais, descarregando aí nas vigas principais. Então, aqui só para ilustrar mesmo, por coincidência, essa planta aqui, esse piso aqui tem até umas rachaduras aqui na viga principal, né? Mas não é para ser esse caso, não. Peguei essa imagem mesmo só para ilustrar. Então, aqui a ideia é de mostrar, né, que tem vigas principais, tá vendo? Maiores, tá bom? Vocês podem trabalhar com aquela dimensão de 12 por 30, né, que foi o exemplo que eu postei. Vigas com a seção transversal maior, tá bom? 15 por 30, dessa ordem de grandeza. E aqui, vigas menores. Surgiu 6 por 12. Eu acho que esse espaçamento aqui pode ser até aumentado, em torno aí de 1 metro, 1,5 metros. Aqui está bem próximo, mas não vejo necessidade. O cálculo também que vai mostrar, né? Se não passar, é porque precisaria mesmo de ter vigas mais próximas aqui. Então, aqui estou ilustrando também aqui uma outra situação. Aqui também só uma outra montagem, né? Mostrando aqui como se fosse aqui vigas principais e vigas secundárias aqui, atravessando essas vigas principais. Então, agora, para vocês entenderem como que vocês podem fazer essa planta de piso, tá? Então, aqui eu estou pegando um exemplo mais simples, considerando aí um vão de 3 por 6 metros, apenas para ilustrar. Então, o que acontece? No segundo pavimento, né, o teto está sendo sustentado pelas tesouras. Nesse caso, no segundo pavimento, as tesouras estão apoiando apenas nos pilares, né? E aí, esses pilares estão distanciados aí do tamanho da tesoura de vocês, 12 metros, 10 metros, de acordo com o que cada um adotou. Então, só vai ter pilares nas extremidades da tesoura, né? Toda a outra área estaria livre, né? Porque a gente está trabalhando aí com tesouras na cobertura e as tesouras conseguem vencer vãos maiores. Mas no piso intermediário, como a gente vai estar trabalhando com essas vigas, né? O que seria aí o piso o piso mesmo do segundo pavimento, né? Intermediário, a gente já não conseguiria vencer vãos tão grandes. Então a gente pode trabalhar aí da ordem de 5, 6 metros, até 7 metros, um pouquinho mais, né? Então, em torno de 5 a 7 metros. E aí teria que ter pilares no meio dessa edificação. Então, aí vocês vão posicionar esses pilares de acordo aí com a distribuição do cômodo de vocês, né, no encontro de paredes, de forma aí que vocês consigam esconder esses pilares, ou se não for possível, né, ele ficar no encontro de paredes, também que ele fique no meio da edificação, mas de forma que não atrapalhe tanto, né, que visualmente não fique algo desagradável, né? Porque como a estrutura de madeira, às vezes também ter um pilar em determinado ambiente não seja ruim esteticamente, fique até bonito, né? Por ser uma estrutura de madeira e tal. Mas a ideia é que vocês consigam colocar esses pilares aí no encontro aí das paredes dos cômodos, sempre que possível. Então, vamos trabalhar aí com ordem aí de espaçamentos em torno de 6 metros e tal. Então, isso aqui é só para ilustrar. Esse aqui, então, eu peguei uma situação, né? Estou considerando 4 pilares. Aqui está com espaçamento menor, né? 3 metros, porque essas minhas vigas secundárias, que eu chamei de V2, né? Vão ter dimensões aí menores. Então, aqui eu tenho vigas principais, que eu chamei de vigas 1, né? Vigas V1.
que está apoiando aqui direto nos pilares. E temos também essas vigas secundárias V3, que também apoiam direto nos pilares. E essas vigas secundárias V2, elas estão descarregando na viga principal. Então, aqui eu estou imaginando, tá, que eu estou adotando um tipo de ligação dessa viga V2 com a viga V1, de forma que está transmitindo apenas reação de apoio, tá? Está descarregando nela, e ela estaria apoiada nessa viga V1, ou seja, a viga V2 estaria trabalhando como biapoiada. Então, aqui eu estou imaginando tudo dessa forma, tá? O V3 biapoiado aqui nos pilares, o V1 biapoiada também. Então, para ter vigas aí isostáticas e biapoiadas, situação mais simples para vocês, tá? Aqui fica mais fácil de vocês entenderem. Eu cortei um pouquinho, né? Tirei aquelas vigas que estavam nos pilares aqui, apoiando direto nos pilares, porque elas vão ter uma carga menor. Porque pela área de influência aqui, essas aqui estão recebendo uma área de influência que é o dobro daquelas que está descarregando nos pilares, né? Que são aquelas de extremidade, vigas da extremidade. Então, só para vocês entenderem, as vigas que vão estar sustentando o piso seriam essas vigas V2, que eu chamei agora de CD, EF, GH. Eu não representei o outro lado aqui para não ficar confuso, né? Como se fosse só enxergando uma das vigas principais apenas. Essas vigas vão estar, são as vigas que vão estar sustentando mesmo o peso aí do piso de madeira. Então, elas têm carga permanente, que é o peso próprio dela mesmo, né? Seria o peso próprio dela, o peso aí das placas de piso, né? Das tábuas de madeira aí do piso. Que aí eu vou querer que vocês pesquisem alguma coisa para ter uma referência. No exemplo que a gente viu da passarela, usavam ali tábuas, né, de 7,5 por 30, mas eu acho que está uma dimensão bastante robusta, né? Imagina aí que os assoalhos aí dos pisos, né, tenham peças aí mais esbeltas aí, peças com dimensões menores. Então, vocês dão uma pesquisada aí em madeiras para piso e vê aí mais ou menos aí uma dimensão que é usual, né? Porque talvez nem seja tão importante a dimensão, mas a ideia aí de quantos quilos por metro quadrado, né? Que essas placas de piso vão descarregar na estrutura, tá? Aí pode fazer também aquele acréscimo de 3%, né? Porque vão ter aí vários elementos de ligação, né? Pregos, parafusos, etc. Nesse peso. Então, aqui a gente vai ter o peso próprio da viga, mais o peso aí dessas tábuas aí que vão ser o piso, né? Dependendo também do que vocês pesquisarem, o próprio fabricante vai falar o espaçamento que tem que ter, tá? Então, ele vai falar, né? 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metro. Aqui eu pus apenas para ilustrar, ok? Então, aqui nessas vigas secundárias vai ter carga permanente, devido ao peso próprio da viga e o peso aí do piso que está descarregando nela, e vai ter sobrecarga das pessoas aí que estão utilizando esse cômodo da edificação. Aí a sobrecarga vocês consultam na NBR 6120, que eu postei lá no Teams para vocês. Então, essas vigas aqui que eu representei aqui vão ser vigas biapoiadas, né, descarregando na viga V1, com carga distribuída e carga permanente e sobrecarga. Então, a verificação dela vai ser igual à verificação que a gente fez da passarela de pedestres, tá bom? Seguir aquele passo lá. Aí, o que vai acontecer agora? Aí, aqui que vai ter uma diferença. Como essas vigas estão descarregando na viga V1, a viga V1 que eu chamei aqui de A, B, né? Que tem uma desse lado e uma do outro lado. Ela vai receber como carga o peso próprio dela, que eu chamei aqui de GK, né? Que é a carga permanente. Então, vai ter uma carga distribuída nessa viga, que é o próprio peso. E vai ter também cargas concentradas, que vão ser as reações de apoio dessas 3 vigas que descarregam na viga V1. Então, aqui, né, essas reações de apoio, vai vir uma parcela de reação de apoio de carga permanente, G, uma parcela de reação de apoio de sobrecarga, Q. Tá? Então, estão aqui descarregando nessas vigas V1, conforme eu expliquei aqui.
Eu postei um exemplo resolvido, acho que, não sei se eu postei, mas se não tiver, eu ponho agora, no Teams, com uma viga similar, só que, na verdade, com uma carga distribuída e duas cargas concentradas. Mas o raciocínio é o mesmo, essa aqui tem três cargas, então a única diferença seria essa. Eu coloquei aqui a parede aqui, peso da parede, né, de vermelho com interrogação, porque essa questão do peso da parede descarregando nas vigas, né, vocês vão ter que olhar pelo projeto arquitetônico, né, e fazer a distribuição aí dessas cargas das paredes sobre as vigas. Então, se no projeto de vocês, dependendo do posicionamento das paredes, vocês conseguirem colocar, né, uma viga principal abaixo de todas as paredes, vamos dizer assim, paredes de madeira, né? Então, esse peso da parede descarrega como carga distribuída sobre a viga principal, né? Então, por isso que eu coloquei dessa forma de interrogação. Que às vezes nas vigas secundárias, às vezes nem vai ter parede ali sobre elas, ou na região, né, na área ali que elas estão recebendo esse carregamento. A alvenaria, né, é independente, a parte de alvenaria de concreto armado, né, que tem também na nossa edificação. Então, no caso aqui, vocês vão ter que analisar aí aonde que tem as paredes no projeto arquitetônico e ver se dá para distribuir aí uma viga principal abaixo de cada uma dessas paredes. Então, aqui nós temos as duas opções de projeto arquitetônico, né, que foram distribuídas aí para os grupos, né, o projeto 1 e o projeto 2. Aí vocês vão ter que distribuir as vigas aqui, né? Conforme eu comentei para vocês, inicialmente, aonde tiver parede aqui, você pode tentar colocar uma viga principal, né? E depois, se você vê que está ficando um espaçamento aí muito pequeno entre as vigas, aí você pode organizar de uma forma melhor. Então, vamos manter essas vigas principais aí, 6 metros, né? Que eu sugeri, 5, 6 metros, e depois ir distribuindo as vigas secundárias. Podem usar alguns exemplos dessas distribuições aí de vigas de piso, né, principais e secundárias que estão aí nos slides anterior, mas tentem fazer dessa forma e manter esses vãos de 5 a 6 metros, até para conseguir posicionar aqui os pilares, né, nos encontros aqui entre as paredes. A área de alvenaria é independente, né? Então, isso aqui, a alvenaria, no caso aqui de concreto armado, né? Os cômodos aqui de concreto armado, né? Que seria de alvenaria, aqui de tijolos, é independente, mas de qualquer maneira você tem que prever aqui também uma estrutura de madeira aqui por encontro, né? Então, vigas aqui para receber esse piso aqui que está encontrando aqui com essa estrutura, tá bom? Então, aí vocês vão distribuir essas vigas, né, principais, depois vão colocando as vigas secundárias, né? Como o vão aqui vai dar maior, não pode fazer igual eu coloquei, nem colocar mais uma viga principal aqui intermediária, né? Que eu sugeri. E aqui coloco os pilares aí para receber essas vigas principais, né? Que vai receber a carga aí de reação de apoio dessas vigas principais. Isso aqui vai ser uma distribuição que vocês aí no grupo vão discutir, vão adotar, tá? Não, nem eu também sei qual a melhor forma de fazer isso, então às vezes nem adianta ficar me perguntando, eu posso fazer dessa forma, o que que é melhor? Porque isso aí vai ser o bom senso de vocês. Vocês vão distribuir essas vigas e tentar ver aí uma melhor forma que isso vai ficar assim, vamos dizer assim, visualmente aí tá coerente, tá interessante essa distribuição, não tá muito carregado às vezes, muita viga principal uma próxima à outra, não tá dando muito, o espaço não tá tão grande, né, de vãos. Vocês vão olhar esses critérios e tentar distribuir da melhor forma possível. Não existe aí uma forma ideal, né? É bom senso mesmo, assim, literalmente é o bom senso de vocês. Então, seria nesse sentido. Aí, depois que vocês tiverem conseguido distribuir, né? Primeiro vocês vão colocar todas essas vigas aqui passando, né? Aonde que vocês acharem necessário. E no caso aqui, né? Eu coloquei isso aqui a planta abaixo do segundo pavimento, né? Porque essas vigas vão estar abaixo desse piso aqui, vamos dizer assim, para receber todo esse peso aqui na estrutura, né? Para receber esse peso, depois descarregar aqui nos pilares. A princípio, nesse piso aqui, ó, não tem, vamos dizer assim,
não tem pilares acima desse nível, né? Daria para, vamos dizer assim, daria para você distribuir isso aqui só com as paredes de wood frame. Os pilares que eu estou citando aqui seriam pilares que estariam lá no pavimento 1, tá bom? Recebendo todo esse peso aqui desse piso do pavimento 2 que estaria descarregando sobre eles, né? Além aqui dos pilares de canto, né? Que aí estariam recebendo o peso também desse piso e o peso da cobertura que veio de cima através das tesouras, né? Vamos dizer assim, acho que deu para entender. Então, essa distribuição vocês vão fazer, né? Dessas vigas aqui, desses pilares, né? Da forma que vocês acharem melhor. E aí depois vocês vão olhando em cada viga o que que tá jogando para ela, tá? Cada viga principal aí, o que que tá sendo descarregado nessa viga, tá? Então, aqui tá os dois projetos, né? Para vocês aí fazerem a distribuição. Lembrar também, né? Onde aqui que tem os espaços vazios, né? Que a princípio aqui não tem piso, né? O espaço aqui também da escada, né? Porque aqui ainda, né, ela tá chegando nesse piso, eu nem tô visualizando ela aqui nesse projeto que eu coloquei, acho que eu esqueci de representar a escada aqui, não apareceu aqui, depois eu vou ver se eu peguei talvez um print errado aqui, tá? Depois eu tenho que conferir. Aqui tá a escada, né? Então esse espaço aqui é vazado, né? Aqui também. Ah, tá, a escada tá aqui, desculpa, eu não visualizei a escada aqui, né? Então, esse espaço aqui também não tem piso aqui, né? Vai ter piso aqui só nos outros então, aqui tá só para ilustrar mais uma situação. Então, essa aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Aquele que eu expliquei era um vão ali de 6 metros por 3 e tinha pilares aqui, vamos supor, com 3 metros. Esse aqui, a gente vai pegar um vão maior, vamos considerar aí um vão de 6 por 6. A gente vai ter vigas principais aqui também, intermediárias, e vigas principais aqui fechando o cômodo, que talvez fica mais fácil de vocês visualizarem. E os pilares aqui nos cantos, né? Aqui não aparecem os pilares, mas tem que ter alguma coisa sustentando aqui esse piso. No nosso caso, vai ser com esses pilares. Então, eu fiz um esqueminha aqui, apenas para ilustrar, seria mais ou menos aquele caso. Aquele caso ali tem mais vigas principais, né? Você colocou ali 3 vigas principais aqui dividindo o vão, mas eu deixei esse exemplo aqui só com 2. Então, 4 pilares, aqui, né, os vãos de 1,5 m. E nesse caso, vocês podem considerar que essas vigas secundárias, né, elas têm um tipo de ligação aqui que a gente pode considerar que elas estão apoiadas na viga V3. Então, seriam vigas biapoiadas. Aí vocês podem considerar que todo o piso tá, quem tá pegando esse piso são essas vigas secundárias e descarregando aqui nessas vigas principais, né? V2, V4 e a V2 aqui, tá bom? Para facilitar os cálculos. Essa viga V4, ela receberia essas 4 reações aqui, nessas reações aqui dessas vigas, no caso que vai ser uma de cada lado, e depois descarrega na V3, tá? E a V3 descarrega no pilar. Então, a V3 seria uma viga que estaria bem solicitada, que é como se tivesse pegado o peso de todo o piso, né? De todo esse piso e descarregado nela.
Em relação aqui ao trabalho de vocês, né? Então, aqui, só como exemplo, eu coloquei aqui como se fosse uma planta aqui de piso, né? No caso aqui de um segundo pavimento, né? Que pode ser o de vocês. E aí vocês vão ter que fazer essa distribuição aqui, né? De acordo com o bom senso de vocês, né? Colocando aqui vigas principais, né? Que eu coloquei aqui de vermelho, né? Então aqui nós temos vigas principais apoiadas aqui em pilares e tem também aqui vigas principais que estão descarregando aqui nessas vigas que apoiam nos pilares, né? As vigas secundárias aqui estão de preto, né? Então aqui a gente colocou aqui uma viga principal, né? Servindo de apoio aqui para essas vigas secundárias, de forma que tenha um vão máximo aqui para essas vigas secundárias, no máximo aí uns 3 metros, né? Aí vocês podem adotar para as vigas principais, né, peças aí de dimensões de 12 por 30, 12 por 25, 10 por 25. Pode até tentar ver se com 10 por 20 passa, mas eu acho que para um vão, né, se vocês pegarem um vão em torno de 6 metros, né, 5, 6 metros ou até 7 metros, dependendo aí das dimensões que vocês vão ter que adotar, né? Talvez não passe, então é melhor já pegar uma seção transversal maior. Então pode pegar em referência 12 por 30, né, que foi a do exemplo que eu disponibilizei para vocês de flexão simples. O que tá de verde aqui, ó, é mostrando como que ficaria aqui as tábuas, né, do piso, né, o assoalho aqui, tá? Então aqui eu tô imaginando aqui a gente vai adotar essas tábuas aí do piso, né, que seria como se fosse uma laje, né? Eu pus algumas dimensões para vocês aqui, ó. 2,5 por 30 centímetros, né? 2,5 por 22, tem 3 por 30 centímetros, tem até tábuas maiores, né? 4 por 30. Aí vocês podem pegar alguma referência. Essa aqui eu coloquei 2 por 10 centímetros, uma espessura menor, mas trabalho com esses tamanhos aqui que eu acho que tá mais coerente, ou até 3 centímetros mesmo. E depois, em cima dessas tábuas, ainda pode ter algum acabamento aí, um revestimento aí, dando um acabamento nesse piso, tá? Mas aqui é só sugestão mesmo para vocês. Esse espaçamento aqui de uma viga para outra, né, uma viga secundária, algo aí em torno de 1 metro, 1,5 metros, tá? Que eu tô recomendando aqui para vocês, né, entre as vigas secundárias. Então, o que vocês precisam aqui, né? Vocês precisam, né, distribuir essas vigas principais, aonde tiver parede, se vocês conseguirem, né, manter uma viga principal abaixo das paredes, né, é interessante fazer dessa forma, porque aí a parede já descarrega como carga distribuída diretamente na viga principal, né? No caso aqui, né, eu citei aqui algumas referências para peso aqui da parede, né, de wood frame, você pode pegar esse Muniz 2018, que eu deixei disponível lá nos arquivos. No caso, o peso da parede vai estar em quilogramas por metro quadrado. Aí, quando você multiplica, porque no caso aqui a parede é um elemento vertical, né? Então, o metro quadrado de parede seria a largura, né? Aqui onde ela está apoiando, vezes a altura. Então, quando você pega esse peso, quilograma por metro quadrado, e multiplica pela altura da parede, 2,80, por exemplo, que é o pé direito, né? Você já transforma isso em quilograma por metro e já é a carga distribuída que está aplicada sobre a viga, ok? Aqui tem algumas referências, aí a que tiver mais parecida com o modelo que vocês adotaram, pode pegar o valor lá que está especificado para o peso específico dessa parede. Quem quiser também, às vezes, pegou um exemplo, um modelo de parede que já estava lá falando qual que é o peso específico dela. Pode usar outra referência, tá? Não tem problema, não. Então, isso aqui é que vocês vão ter que fazer para o trabalho, né? Fazer essa distribuição aqui da paginação desse piso, né? Aqui eu só mostrei que não necessariamente tem que ficar tudo num sentido só, dependendo das distâncias que vocês tiverem aí, pode colocar um piso distribuído no outro sentido. Esse, por exemplo, aqui as tábuas ficaram assim na vertical, né? Nesse plano que eu estou analisando, nesse sentido, as tábuas do piso. Aí nesse outro plano aqui, né, as tábuas já estão posicionadas assim na horizontal, né? No sentido horizontal. Aí vai ser de acordo com o projeto de vocês. Aí lembrando que aqui vai ter também, né, os espaços vazios aqui da caixa de escada, daquele vão que existe, né, entre um pavimento e o outro, né, áreas de alvenarias. Então isso aí
vai ter que estar representado na planta de piso de vocês. Então, é basicamente isso, né? Vocês vão ter que fazer e vocês vão ter que chegar aqui numa carga distribuída por metro, né? Nessas vigas secundárias, fazer a verificação dessa viga secundária, né? E depois descarregar essa viga secundária nas vigas principais, né? Lembrando, então, se for esse exemplo de paginação que vocês fizeram, então essa viga principal, por exemplo, ela vai ter o peso próprio dela, né? O peso aqui, no caso, se tiver alguma parede sobre ela, e aí a reação de apoio aqui dessas 3 vigas, tanto de um lado quanto do outro lado. Na verdade, aqui são 6 vigas, né? Provavelmente vai ser simétrico, e aí vai descarregar aqui nessa viga. Vocês vão fazer a verificação para o trabalho, então, que é para vocês entregarem a 4ª etapa, seria de uma área aqui, ó, próximo ao pilar, tá? Porque a ideia aqui é descarregar essa viga no pilar, ok? E aí fazer a verificação desse pilar com a carga dessa viga, né? Dependendo aqui da configuração estrutural de vocês. Então, a ideia é de vocês fazerem a verificação de uma viga que descarrega no pilar. E aí considerar o peso próprio dessa viga, tá bom? Aqui nesse pilar, por exemplo, teriam 2 vigas descarregando nele, né? Então, vocês poderiam calcular essa viga aqui, né? Descarrega no pilar, e essa outra aqui também. De acordo com aquelas considerações que eu comentei aqui nos slides anteriores. Então, para essa etapa, eu quero então só que vocês apresentem aqui, né, a verificação aqui de uma viga principal e uma viga secundária e considerar aqui uma viga principal que está descarregando no pilar. Caso esteja chegando 2 vigas principais no pilar, conforme esse caso, aí vocês calculam uma dessas vigas, né, e também pega a reação da outra viga, né? Se for o caso, descarrega aqui no pilar, né? Que esse pilar estaria recebendo essas 2 vigas sobre ele, tá? E aí depois a gente vai fazer na última etapa o cálculo desse pilar, que vai receber, nesse exemplo aqui, né, aleatório que eu coloquei aqui, a reação dessas 2 vigas, mais ainda do piso que está vindo da cobertura,